Seja bem-vindo ao canal, se inscreva agora mesmo e curta o vídeo. Quarta, 21 de dezembro de 2016. Está no ar o Jornal Breve com Solano Manoel. O Jornal Breve deseja a Lohan Menezes sucesso na carreira. Boa tarde. BBC Brasil. Ação no STF pode levar a eleições diretas em 2017 se Temer for cassado. Uma ação que pode levar à convocação de eleições diretas para presidente, caso Michel Temer seja cassado pela Justiça Eleitoral, está pronta para ser julgada no Supremo Tribunal Federal. Como o ministro relator da causa, Luiz Roberto Barroso, já liberou a ação, basta uma decisão da presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, para que o Supremo analise a questão. A corte entrou em recesso nesta semana e retorna ao trabalho em fevereiro. A ação vem tramitando no Supremo sem alarde e sem potencial de provocar eleições diretas A ação vem tramitando no Supremo sem alarde e o seu potencial de provocar eleições diretas tem sido ignorado. Por enquanto, prevalece em Brasília a percepção de que, caso Temer seja destituído pelo Tribunal Superior Eleitoral, seria necessário fazer uma PEC, proposta de emenda à Constituição, para viabilizar eleições diretas no país. A base de Temer, porém, tem bloqueado essa discussão no Congresso. O TSE deve julgar no próximo ano se a chapa presidencial eleita em 2014, composta por Dilma Rousseff e Michel Temer, cometeu ilegalidades na campanha e, por isso, deve ser cassada. O artigo 81 da Constituição Federal prevê que, caso os cargos de presidente e vice fiquem vagos após a metade do mandato de 4 anos, o presidente que concluirá o tempo restante deve ser eleito pelo Congresso. No entanto, o próprio Congresso aprovou em 2015 uma alteração no Código Eleitoral e estabeleceu que, caso a cassação pela Justiça Eleitoral ocorra faltando ao menos 6 meses para término do mandato, a eleição deve ser direta. A questão foi parada no Supremo. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, moveu em maio uma ação direta de inconstitucionalidade, ABI 5.525, em que pede que a Corte considere a mudança do Código Eleitoral incompatível com a Constituição, ou seja, sustenta que a eleição teria de ser indireta caso a chapa presidencial seja cassada a partir de 2017. Já a Clínica Direitos Fundamentais da UFRJ pediu em outubro para participar da ação como amicus curiae, amigo da corte, e lançou uma argumentação contrária, sustentando que a mudança no Código Eleitoral é constitucional. Pouco depois, Barroso concluiu seu voto, que só será conhecido no momento do julgamento, e liberou a ação para ser pautada. Constitucionalistas de peso entrevistados pela BBC Brasil, entre eles o ex-ministro do STF, Aires Brito, se dividiram sobre se o STF deve ou não considerar constitucional a eleição direta, caso Temer seja cassado pelo TSE. Hoje, a maioria da população apoia a antecipação da eleição presidencial no país. Segundo pesquisa do Instituto Datafolha da semana passada, 63% dos entrevistados são favoráveis à renúncia de Temer neste ano para que haja eleição direta antes de 2018. Brasil 247. Mesmo derrotado na Câmara, Temer diz que vai exigir contrapartidas dos estados. Mesmo após ter sido derrotado na Câmara, com a aprovação pelos deputados da renegociação das dívidas estaduais sem exigências do governo, Michel Temer afirmou que a União vai sim cobrar as contrapartidas para reprovar o pacote de socorro aos estados em situação delicada. A votação do pacote de ajuda aos estados representou uma derrota para a equipe econômica do governo. A Câmara dos Deputados aprovou na tarde desta terça, por 296 votos a 12 e 3 abstenções, o projeto que renegocia dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União. A proposta aprovada, que agora vai à sanção presidencial, aumenta em até 20 anos o prazo para o pagamento de dívidas de estado e do Distrito Federal com a União. Aos estados que enfrentam crises financeiras mais graves, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, o texto permite que o pagamento das dívidas seja suspenso por até 3 anos. À noite, o Ministério da Fazenda divulgou nota informando
e somente aprovará os planos de renegociação das dívidas dos estados com a União, que de fato viabilizem o equilíbrio das contas estaduais. A aprovação do projeto passou por um acordo costurado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pelo qual foram retiradas do projeto as contrapartidas defendidas pelo governo federal, que deveriam ser cumpridas pelos governos estaduais para participar da renegociação de débitos, entre as quais aumento da contribuição previdenciária de servidores estaduais, reajustes salariais de servidores e proibição da criação de novos cargos. Portal EBC, reforma da Previdência é prioridade do governo em 2017. Após a aprovação do teto para os gastos públicos, as mudanças na Previdência Social passam a ser prioridade do governo em 2017, disse hoje o ministro Henrique Meirelles. Em café da manhã com jornalistas, ele declarou que será o principal item da agenda do governo no próximo ano. Em relação ao projeto que cria condições especiais de renegociação para os estados mais afetados pela crise econômica, Meirelles minimizou a derrota na votação de ontem e disse que as contrapartidas derrubadas pelos deputados serão mantidas nas negociações individuais com os estados que pedirem socorro. O ministro não quer antecipar se o presidente Temer irá sancionar ou vetar o texto aprovado na Câmara dos Deputados. Segundo ele, todas as possibilidades estão sendo estudadas. Previsão do tempo para Itapeva nesta quinta. Sol com algumas nuvens, não chove. A máxima é de 31 e a mínima é de 21 graus. O Jornal Breve termina aqui. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.